As marcas da violência doméstica nas crianças podem comprometer todo o desenvolvimento e a saúde mental delas. Mesmo quando não sofrem a agressão diretamente, presenciar brigas em casa causa traumas profundos que afetam o comportamento e o aprendizado. Especialistas alertam para os sinais de que no dia a dia, quando isso acontece, e também explicam como buscar ajuda e tratamento gratuito para os pequenos. Tema hoje da nossa conversa no nosso quadro O que eu faço, doutor? Com o médico psiquiatra Vicente Gomes, com quem a gente conversa a partir de agora. Bem-vindo, doutor Vicente, bom dia, boa segunda e boa semana. Olá, Ângela, bom dia, boa semana, boa segunda, bom dia para você que nos acompanha. Como é que a gente deve lidar com essa situação? Dentro de casa, brigas constantes, crianças em até que faixa etária ali podem sofrer impactos para a vida inteira presenciando esse tipo de situação. Ângela, a infância, ela observa tudo. Daí a importância da gente trabalhar com prevenção. A mulher, quando ela é vítima da violência doméstica, a criança, ela não sofre um golpe no seu corpo, mas inevitavelmente a sua mente vai sofrer algum impacto. Então ela está naquele momento do desenvolvimento cerebral, de linguagem, de socialização. E aí, quando aquele cérebro que está em desenvolvimento, que era para aproveitar a infância, para aprender, para brincar, para curtir o seu período, ela começa a entrar ali numa espécie de um bloqueio, porque ela fica sob medo constante, mesmo que não tenha nada de perigo, de risco, mas o cérebro ele vai interpretar ali como se tivesse um risco. Então aquela criança ela vai ficar com a atenção comprometida, ela pode começar a apresentar sintomas físicos, alteração no sono, pesadelo, convivência conflituosa com outras pessoas, um medo constante. Doutor Vicente, isso independente da faixa etária dessa criança? Independente da faixa etária, principalmente nesse período do desenvolvimento da criança, certo? Porque o adolescente, quando ele está em casa, que ele começa a lidar com traumas, com a violência, ele começa a ter uma visão distorcida. Ele pode achar normal que a força ela é utilizada para uma dominação e está tudo bem. E a menina ela pode ter uma observação ali como se algo fosse normal, aquela atitude da mãe e da mulher de aceitar. E não é assim, né? Tem que ter regras, cada um tem a sua função. Papai e mamãe tem que ter respeito dentro de casa. Porque aquela criança, quando ela observa respeito dentro de casa, ela vai também respeitar fora de casa. Quando a gente fala de brigas, é bem comum a gente já mentalizar e tentar visualizar aquela situação de briga corporal, de contato físico. Mas muitas vezes um grito que se dá, uma fala muito alta, carregada de gestos que levem à interpretação de violência. Isso é muito mais comum do que a gente consegue imaginar durante essas discussões dentro de casa. Com certeza, não há necessidade da violência física. A criança ela observa tudo, como eu mencionei. Então, ela observa o comportamento também da mamãe, as emoções, a insegurança, um olhar triste. Ela observa, então, quando tem gritos, quando tem qualquer tipo de confusão dentro de casa, aquela criança ela tende exatamente a se isolar. E aí, Ângela, é quando aquela criança ela passa a crescer com aquele trauma, com aquela vivência negativa daquela situação. Ela vai crescendo, tem aquele corpo de adulto, mas o trauma persiste. Isso afeta muito a vida em todos os sentidos. E isso pode, de alguma forma, também, essa violência, ela ser absorvida pela criança como um estilo de vida, aquilo que ela presenciou durante boa parte da infância dela, ela pode normalizar, era isso que eu queria dizer, normalizar quando ela chegar numa fase mais amadurecida? Pode sim, porque ela tem aquele padrão ali de uma certa normalidade dentro de casa. Então ela pode persistir, perpetuar com aquela violência fora. E aí por isso que a gente precisa trabalhar com prevenção, para interromper aquele ciclo da violência. E muitas vezes quando a mulher, ela chega, Ângela, no consultório com uma queixa, uma insônia, uma dor, um mal-estar, uma tristeza, às vezes já tem marca lá da infância, o sintoma é da vida adulta, mas a marca está lá da infância, de uma infância conflituosa, de pais, que estavam brigando, que confusão, e ela leva aquilo, ela reproduz.
Então tem que cortar isso, a gente tem que prevenir para evitar essa violência. E como a gente deve fazer isso dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com as crianças que estão no nosso convívio? Com respeito, com amor, com carinho. Casa é o lugar para a criança se sentir seguro, não é um lugar para a criança ter medo. Então, os pais, pais, passam por algum tipo de problema, discussão de casal é normal. Então, qualquer tipo, mesmo que algo dentro ali da normalidade do casal, evitar discutir na frente da criança, tá certo? E se o pai ou a mãe perceber que está passando do limite, que está tendo algo a mais, estou agindo no impulso, estou exagerando, tem algum tipo de problema, é procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para lidar com as emoções. Quando a gente trabalha, Ângelo, quando a gente previne uma violência doméstica, a gente não está só evitando algo com a mulher, a gente está prevenindo, a gente está atuando na saúde mental da família, a gente está preparando crianças para um futuro fortalecido, com amor, com empatia, com segurança e com respeito para todos. É isso, doutor Vicente. Muito obrigada, então, pela conversa desta segunda-feira. Uma boa semana para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade sempre, uma semana leve, abençoada, que Deus nos proteja. Que assim seja. Até a próxima semana. Tchau, tchau, até a próxima.